Fala, cambada, Zé Mobral na área. Hoje, comentar com vocês a respeito da técnica de investimento Buy and Hold, beleza? Técnica usada por Warren Buffett, técnica usada por vários investidores mundo afora e usada por muita gente aqui no Brasil também, beleza? Então, o Zé Mobral vai dar o ponto de vista dele aí a respeito dessa técnica. Beleza, pessoal? Sei que muita gente gosta. Eu recebi em um dos vídeos anteriores uma mensagem de um seguidor pedindo para gravar um vídeo sobre esse assunto. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Então, vou chamar de BH, tá? Para ficar mais fácil. Então, pessoal, o que consiste o BH? Consiste, pessoal, em você comprar ações e apenas comprar, ponto final, e nunca mais vender. Ou seja, você compra uma ação lá por R$30 e toca o foda-se, cara, deixa o pau cantar, seja para cima, seja para baixo. O investidor, ele acredita que aquele papel é tão firme, tão bom, que o longo prazo será tão excepcional, que ele deixa o ativo praticamente esquecido na sua carteira. Tá bom? Então, não requer maiores cuidados. Você compra e larga ele lá e deixa andar. Tudo bem? É comprar e esquecer mesmo. Segurar. Você vai segurar e não vai soltar a mão do ativo nunca mais. Beleza? Casados para sempre. Essa é a técnica do BH. Tranquilo? No entanto, pessoal, no Brasil não funciona. Na visão do Zé Mobral, no Brasil não funciona. Tudo bem? Pô, Mobral, mas meu tio, meu avô comprou ação lá da Vale, da Petro em 1990 e até hoje segurou e estão ricos. Pessoal, são exemplos verdadeiros? São. No entanto, 80, 90% das empresas, pessoal, nos últimos 20 anos aí quebraram. Ou então fecharam capital, tá? Então, é muito arriscado, pessoal. Ainda mais num cenário totalmente disruptivo, igual nós estamos vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer 2 anos. Uma visão de 2 anos, imagina 20 anos, 30 anos, segurando uma ação. Isso é perigosíssimo. Então, o que o Zé Mobral recomenda? O Zé recomenda, pessoal, você fazer uma análise de valor, tá certo? Trade de valor, para ser mais sucinto. Ou seja, você vai comprar a ação com o propósito de CBH. Se a ação, trimestre a trimestre, apresentar resultados saudáveis, crescentes, tá certo? Robustos, por que abrir mão desta ação, tá? Você vai ficando com ela. Até porque se for vender acima do limite de 20 mil, você vai pagar imposto, tá certo? Então, você vai ficando com ela. Essa é a maneira que eu trabalho. Compro uma ação e vou monitorando a fundo, trimestre a trimestre, de acordo com os balanços financeiros apresentados por ela. Ok? Se por um acaso, em um desses balanços, ela passe a vacilar, tá certo? Ela passe a corroer margens ou alguma notícia extra, alguma notícia macroeconômica ou a valorização da commodity que ela trabalha foi afetada por algum outro motivo, seja Trump ou China ou Europa, qualquer motivo que seja, pessoal, sinal amarelo para sinal vermelho. Talvez já seja um motivo para a venda, tá? Então, pessoal,
um outro cidadão, um outro seguidor me perguntou aí, ô Mobral, como é que você faz para vender as suas ações? Qual é a técnica? Você só vende em 3 situações, pessoal. Apenas 3 situações. A primeira, o preço subiu demais. Você fez mais ou menos um cálculo, o preço de preço justo, o preço atual subiu tanto, que inflou todos os múltiplos, que não vale a pena mais manter aquele preço, a ação naquele preço, porque mais cedo ou mais tarde vai desabar. Às vezes acontece isso, pessoal. No trade de valor mesmo acontece. Tudo bem? O preço subiu demais. Tranquilo? A outra forma, da outra oportunidade para venda é quando aparece um balanço inconsistente. Apareceu resultado ruim, a empresa se deteriorou, você vai vender, tá? E o terceiro viés para a venda seria uma outra oportunidade. Você está com a ação lá, ela está maravilhosamente bacana. No entanto, você conseguiu estudar e conseguiu identificar uma outra ação ainda melhor que essa que você tem em mãos. Então você simplesmente troca, beleza? Então apenas nessas 3 oportunidades você vai vender as suas ações, tudo bem? Eu costumo dizer que é mais difícil comprar ação do que vender. Porque para vender, se ela atinge uma dessas 3 métricas, game over, cara. Você vai lá e vende, e dane-se, tá? E sem ficar olhando no retrovisor, porque às vezes o cara vende lá por R$20, aí uma semana depois a ação tá lá 25, o cara vai ficar chateado. Ah, eu sou mão de alface, por que eu vendi? Eu sou um burro. Não, para vender, esquece aquela ação lá, nem olha, beleza? O Mobral recomenda isso. Então, pessoal, trade de valor. Você vai comprar e você vai vender. Você não vai segurar para sempre, não. Se por um acaso, trimestre a trimestre, a empresa vai evoluindo os seus resultados, você vai mantendo aquele investimento. Tá bom, pessoal? Para quê? Porque às vezes acontece isso muito, pessoal. A pessoa compra ação por R$10, um balanço muito bom. Daqui 3 meses aparece um outro balanço, a ação de 10 vai para 13, a pessoa já pensa, puxa, já ganhei 30%, vou vender aqui. E vende. No entanto, pessoal, esse segundo balanço foi tão bom, foi tão robusto, que ele vai sustentar um terceiro balanço no próximo trimestre, ainda mais robusto. Então a ação que está a 13, ela vai a 20. Eu cito um exemplo, pessoal, uma empresa que eu tenho aqui, JSL. JSL G3. Uma empresa de logística, beleza? Que estava endividada, ainda está, né? Endividada pra caramba, mano. Então ela conseguiu apresentar resultados, né, consistentes há um ano para trás aí. E ela também é dona da Movida. Ela tem um percentual bastante relevante na Movida, locadora de veículos. E a Movida também começou a se estruturar, começou a melhorar seus resultados. Aí já ligou o meu sinal verde, já identifiquei uma oportunidade, comprei lá, na época por R$6, R$7, beleza? Passou o trimestre, lá vem um outro resultado ainda mais forte. Aí ela foi lá buscar os seus R$8, R$9. Aí passa um outro trimestre, os juros Selic caíram ainda mais, e quando o juro cai, pessoal, o carregamento da dívida cai também, e o resultado vem mais robusto, e o resultado trimestral dela foi tão robusto, tão maravilhoso, cara, que a ação de, sei lá, de 13 foi para 17, 18, resumindo. Hoje, essa ação aí tá 20 e alguma coisa aí, não sei se é R$22, que eu também não fico acompanhando toda hora, não. Ela tá acima de R$20, pessoal. Zé Mobral comprou a 6, 7, há um ano e pouco atrás, tá? Então, pessoal, Mobral, você vai vender essa ação? Vou.
ou talvez não venda, mas eu creio que eu vou vender. Quando? Quando eu perceber que os balanços estão declinantes, estão parando de crescer, tá? Ela acabou essa empresa acabou de divulgar o resultado dela aqui, o resultado veio maravilhoso, mas a Mobral vai manter, porque ela vai a R$ 30, pessoal, de jeito. Pra que eu vou vender, cara? Ela só não vai lá se acontecer um desastre macroeconômico, porque a empresa está ficando redondinha, do jeito que o Zé Mobral gosta. Ganhar 100%, 200%, 300%, tá? Então, identificar esse tipo de ação, alocar o seu capital e ir acompanhando de 3 em 3 meses. E no intervalo desses 3 meses, pessoal, vão surgindo fatos relevantes. Então, você vai se atentar. Investir em ação não é automático, pessoal. Você tem que acompanhar o dia a dia da empresa, tá? Acompanhar o RI da empresa, acompanhar. Algumas empresas você consegue cadastrar o seu e-mail e você recebe no seu e-mail todos os fatos relevantes, tá? Procure pelo RI de sua empresa que você investe aí. Beleza, pessoal? De repente vem um fato relevante negativo, aí você aborta. Se você conseguir vislumbrar que aquele fato relevante ali vai ser negativo para a continuidade, a lucratividade daquela empresa, você aborta o seu plano e você vende naquele momento, tá? Às vezes, pessoal, a gente fica largando para lá, aí a empresa lá que todo dia dá 0,5%, menos 0,8%, aí num dia lá ela dá menos 12%. Quando você vai assustar, é um fato relevante que você não leu, você não teve tempo para reagir, aí você já tomou um chumbo, tá certo? Então, esse negócio de buy and hold aí, BIH, não funciona no Brasil não, cara. Funciona lá nos Estados Unidos, economias já consolidadas, empresa só cresce continuamente, né? Funciona para uma Coca-Cola, para uma Apple, certo? Agora, empresas aqui no Brasil, na maioria absoluta dos casos, não funciona. Então, não façam isso, pessoal, tá? Ah, eu vou comprar aqui e vou esquecer. Sabe o que me machuca? É ver pessoas influentes aí na internet, pessoas muito influentes, com milhares de seguidores, falando que BH é bom, que BH é a melhor das estratégias, que você compra e você larga lá e você vai viver sua vida. Que neguinho, eu já ouvi neguinho dizer aí que compra a ação e nem liga mais o home broker, cara. Deixa o pau comer e uma vez por ano liga só para fazer a declaração do imposto de renda. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é um descaso com o dinheiro do pobre frugal que está se matando aí de trabalhar para juntar uma merreca, para você deixar o seu dinheiro ignorado no investimento. Não pode mesmo. Está proibido, pessoal. Mandamento do Mobral. Quem faz buy and hold aí, caramba, cara, vocês estão condenados, irmão. Vou citar o exemplo aqui da empresa Eternit. Quando eu comecei a investir lá em 2007, 2008, essa empresa era top das galáxias. Fabricante de telhado. E o que acontece? A justiça interrompeu a produção, dizendo que a matéria-prima na utilização das telhas de amianto estava matando os funcionários lá da empresa, porque eles respiravam aquele material ali, aquele amianto, e aquilo ali calcificava o pulmão, a pessoa morria por essa causa, entendeu? Então, a empresa ela foi obrigada a mudar a composição do seu material com um material que tem um custo muito maior, ou seja, a margem líquida dela foi bem menor, diminuiu consideravelmente. Resumo da ópera: Eternit nunca mais conseguiu dar lucro, só prejuízo, 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 e vendo
E o pior, vendo as concorrentes, principalmente a Brasilite, voarem, beleza? Então é uma empresa, pessoal, que até Luiz Barsi Filho mesmo comprou para BH, para segurar pro resto da vida, por causa dos generosos dividendos e tudo. Mas quem comprou essa ação lá em 2008, pessoal, 2009, segurou até hoje, está com um prejuízo violento, violento. Todos os dividendos graúdos que essa pessoa recebeu não foram suficientes para cobrir o rombo, porque essa ação caiu demais. A empresa está praticamente quebrada, pessoal. Ela não consegue se recuperar, entendeu? Então, o cara que faz trade de valor, como é a recomendação do Zé Mobral, vai acompanhando de 3 em 3 meses, no primeiro trimestre ali, que você já visualiza o decréscimo das margens, ali você já abre o sinal amarelo. Aí no outro trimestre, se continua descendo, você já vende. Isso se você não vender no primeiro trimestre negativo, tá certo? Agora, o cara que a longo prazo aí, BH, não, o cara tá nem fudendo, o cara até comprando mais, baixando preço médio e a ação só caindo. Então, tremendo num babaca, irmão. Então, não façam BH no Brasil. É a dica do Mobral, tá? O mercado de ações, pessoal, é para ser visto como uma árvore frutífera. Imagina que você é um macaco pendurado numa árvore frutífera. Você vai lá, pega um fruto ali, nem retira o fruto do galho, não. Pega o fruto ali no galho, come aquele fruto ali. Na hora que está só o caroço, você vai lá e pula para outro galho e vai consumir aquele outro fruto. Tá só o caroço, pula para outro, e pula para outro, e pula para outro. Tá certo? Essa que é a lógica do trade de valor. Você está posicionado numa empresa, você vai sugando ela até ela não dar mais o caldo ali, cara. Depois que você já exauriu todo o potencial de crescimento dela, você simplesmente vende e pula para outra. Agora o BH não, é aquele macaquinho que fica lá só com uma fruta, chegou no caroço, ele está lá roendo o caroço e não sai não. Morre de amores para aquele papel lá, pessoal. Não se apaixone por nenhum papel. No começo meu aí, eu era apaixonadinho por papel, tá certo? Eu ficava lá, tinha até adesivo aí de algumas empresas aí, colava na janela. Você vê, né? Olha o nível de amadorismo, meu primeiro ano, tá? Era apaixonadinho, tá? Vivia comentando a empresa, ficava fazendo propaganda barata dos produtos da empresa, coisa de cabaço do Mobral, no meu primeiro ano de investimento, lá em 2008, né? Mas, pessoal, por quê? Eu era um apaixonadinho, depois parou com essa merda, tá bom? Então não se apaixone, pessoal, você vai ficar na empresa até você conseguir vislumbrar um potencial de crescimento. Quando esse crescimento chegar e a valorização da ação acontecer, simplesmente largue, venda sua ação para que algum outro trouxa compre, tá certo? Pode ser que esse cara que comprou de você tenha algum retorno também, mas o principal ganho você sugou da ação. Você conseguiu 100, 200, 300% de rendimento num único papel, uma única tacada. Esse é o trade de valor, tá certo? Espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem para vocês. Nos vemos nas próximas oportunidades. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo apoio. Seja frugal.